E nesse vídeo vou te mostrar como criar na prática esse design aqui para uma loja de perfumaria. Então fica comigo no vídeo até o final para aprender como fazer isso utilizando apenas o seu celular e o site do Photopea. Olá, divergentes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Davidson Roseno, Design Divergente. E se você também utiliza seu celular para criar os seus designs, eu te convido a se tornar um divergente. É só clicar aqui no botão de inscrever-se. Seja muito bem-vindo. Então já vamos aqui para a tela do meu celular para a gente criar esse design aqui totalmente do zero. Então primeiramente vou fechar aqui para a gente criar tudo do começo, tá? Então vou fechar aqui, vou clicar aqui na primeira opção do Photopea, novo projeto. Vou selecionar essa opção aqui de Instagram, formato retrato. E aqui a gente pode renomear o nosso projeto também. Vou colocar aqui o meu texto, vou colocar como perfume. Após isso, a gente clica aqui em criar, que já vai estar aqui o nosso projeto. Eu vou clicar aqui nessa opção, que vai aparecer as minhas camadas. Perfeito. Primeiramente, o que a gente vai fazer aqui é adicionar as nossas linhas guias. Então, para isso, a gente vai selecionar aqui a opção do Guide Guy. Se for a primeira vez que você estiver abrindo o Photopea, essa opção não vai estar disponível. Então, você vai precisar habilitar, tá bom? Basta você vir aqui na opção superior do menu Janela, clicar aqui na opção de mais e clicar nessa opção chamada Guide Guy. Então, após isso, você vai estar apto aqui para utilizar essa opção aqui com este ícone de Guide Guy. Então, aqui o que a gente vai fazer? Vai selecionar aqui primeiramente 3 desse lado e 3 desse outro lado aqui. A gente vai clicar em adicionar guias. Se não estiver aparecendo como está no meu caso, é porque a gente vai vir aqui no menu visualizar e clicar nessa opção de mais, que vai aparecer aqui as minhas linhas guias. Então já apareceu aqui o formato aqui da regra dos textos, mas ainda assim a gente vai adicionar mais outras guias. Então a gente vai selecionar novamente Guide Guy, vai zerar essas duas opções aqui onde a gente colocou 3, e aqui na parte superior a gente vai colocar 100, do lado direito também a gente vai colocar 100 nessas duas partes, e nessas outras duas partes do lado direito a gente vai colocar 135, porque é a margem lá do formato feed do Instagram, tá bom? Então deixando aqui, já tá pronto aqui a nossa margem, perfeito. Agora basta a gente vir aqui no menu visualizar e fechar guias para a gente não correr o risco de mover. Agora a gente vai adicionar a nossa imagem aqui para o nosso projeto. Então a gente vai vir no menu principal em arquivo, abrir e posicionar, e a gente vai selecionar aqui agora as nossas imagens. Primeiramente vou selecionar aqui o meu logotipo, que a gente vai utilizar também, e agora vou adicionar a imagem do nosso perfume que a gente vai utilizar agora para criar esse projeto. Então vou vir aqui nos downloads, lembrando, todas as imagens que a gente vai estar utilizando aqui, eu vou estar deixando um link, né, o primeiro link aqui da descrição, para você baixar todas gratuitamente e criar esse projeto junto comigo, tá bom? Então vou colocar aqui perfume, que é 212. Então vamos deixar aqui o Photopea carregar. Depois de carregado, agora a gente vai fazer as nossas configurações aqui na nossa imagem. Primeiramente na imagem em si, eu não vou deixar ela desse tamanho, a gente vai precisar diminuir. Então eu vou clicar aqui na camada, selecionar a ferramenta de mover, clicar aqui na opção de controle da transformação, e aí a gente clica nessa extremidade aqui desse quadrado para diminuir a nossa imagem. Então eu vou deixar a imagem mais ou menos aqui, nesse tamanho, tá bem interessante. Centralizar a imagem aqui vai ficar bem bacana. Então agora a gente vai fazer o seguinte, vai adicionar o nosso texto, certo? Então para adicionar o nosso texto é só dar um clique aqui na ferramenta de texto, clica, segura e arrasta, e aqui a gente vai adicionar os nossos textos. Então colocamos aqui o nosso texto, vou aumentar o tamanho desse texto aqui. Então vamos selecionar essa opção aqui do lado direito, onde também tem duas letras T. Aqui a gente vai selecionar a tipografia chamada Barlow. Então você clica aqui e pesquisa pela tipografia chamada Barlow, tá? Essa tipografia a gente vai utilizar aqui, ó, Barlow condensada. Aqui o peso dessa tipografia a gente vai tirar de regular e vai selecionar a opção aqui em bold, tá? Essa opção aqui mais bold. O tamanho do texto em si a gente vai deixar em 89. E aqui no texto a gente vai deixar todas as letras em maiúsculo. Para fazer isso é só a gente clicar aqui nessas duas letras P. Agora eu preciso formatar esse texto aqui, eu quero deixar apenas na parte de cima, na linha de cima eu quero deixar apenas transforme seu, e na parte de baixo desejo em realidade. Então a gente vai dar 2 cliques aqui no texto, vai vir agora nesse quadrado aqui, ó, nesse bloco que a gente fez no início. É só a gente clicar nessa barrinha aqui, ó, e esticar, né? Se a gente esticar vai ficar tudo em uma linha, se a gente diminuir ele vai quebrar o texto de maneira automática. É exatamente desse jeito que eu quero, onde tem transforme seu na parte superior e desejo em realidade na parte inferior. Então após isso a gente clica na ferramenta de mover para poder mover aqui
o nosso texto aqui para o centro. Então, após isso, agora a gente vai adicionar o subtítulo desse texto. Então, para isso, a gente precisa, obviamente, duplicar esse texto. Para duplicar, é bem simples, basta você clicar, segurar aqui na camada do texto e soltar que vai criar uma cópia automaticamente. E aí, para você renomear, basta apenas você dar 2 cliques e aí você coloca o seu texto. Já finalizei aqui o meu texto, agora a gente vai precisar diminuir o tamanho e também o peso dessa tipografia para também não brigar pela atenção aqui do texto principal, que é o transforme seu desejo em realidade. Então, para fazer isso, a gente vai vir aqui nas opções dos caracteres, com a camada aqui selecionada do subtítulo, vai vir aqui nas opções de caracteres, o tamanho desse texto a gente vai deixar em 34, o peso desse texto aqui a gente vai deixar tudo em regular. Então a gente vai clicar aqui, selecionar a opção de regular, e aqui nas opções onde a gente deixou o texto todo em maiúsculo, a gente vai desabilitar essa opção aqui, tá? Então aqui agora tudo que a gente vai precisar fazer é só dar 2 cliques aqui novamente na camada do texto, porque a gente vai deixar apenas uma pequena parte aqui do nosso texto em bold, que é justamente o nome do perfume, né? 212 Mensic. Então a gente vai clicar, segurar e arrastar para selecionar apenas essa área aqui desse texto. A gente vai vir agora nos caracteres e aí na opção da tipografia a gente vai voltar na opção e colocar aqui a parte de semi-bold, tá? Desse jeito aqui, olha só, vou clicar na ferramenta de mover, perfeito, já está aqui um bom texto para a gente colocar no nosso subtítulo. Agora basta apenas a gente selecionar aqui o controle da transformação, ferramenta de mover, tá? Lembrando, e aí basta apenas você centralizar o seu texto aqui próximo ao título, tá? Não tão próximo assim, mas também não tão longe, tá? Não pode ficar fora aqui, tem que ficar bem próximo aqui ao texto, tá bom? Então, depois disso, a gente pode até subir um pouco mais essas informações aqui para cá. Maravilha. Podemos também subir um pouco mais a parte aqui do perfume. Vou aumentar um pouco mais aqui o perfume. Deixei desse tamanho aqui, acho que está bem interessante. Porém, como você viu lá no início, esse texto aqui, Transforme Seu Desejo em Realidade, ele tem um efeito específico, ele tem um leve brilho aqui na parte central dele. Como que a gente vai fazer isso? Primeiramente, a gente vai selecionar aqui o nosso texto e eu vou diminuir aqui, ó, essa palavra seu e a palavra em, porque eu não quero que ela chame mais atenção do que as palavras principais, que é transforme, desejo e realidade. Então, essas 3 palavras elas precisam ter ainda mais destaque. Então, para fazer isso, novamente a gente vai dar 2 cliques para abrir a parte aqui da seleção do texto e a gente vai selecionar essa parte aqui em e vai diminuir o peso dessa tipografia para 55, o tamanho desse texto aqui para 55. Novamente a gente vai fazer a mesma coisa com a palavra seu. Vai vir aqui nos caracteres, vai selecionar aqui o tamanho 55 e perfeito, já está pronto aqui. Obviamente a gente vai precisar quebrar aqui, né, para fazer com que o nosso texto fique em apenas 2 linhas. Após isso já está muito bom aqui, muito interessante. Agora a gente precisa colocar aquele nosso efeito. Para colocar esse efeito é bem simples também, basta apenas a gente dar 2 cliques aqui na nossa camada do texto para abrir o estilo de camadas. E aqui no estilo de camadas, o efeito que a gente vai estar utilizando é o efeito de sobreposição de gradiente. A gente vai deixar aqui no ângulo 90, porém aqui, ó, no gradiente a gente vai fazer algumas alterações. Então você clica, vai abrir aqui o estilo de gradiente e aqui no meio a gente vai selecionar, clicar aqui bem próximo para selecionar um outro quadrado, tá? Então nesse primeiro aqui a gente vai colocar um tom um pouco mais escuro aqui para o nosso projeto. Então não vou colocar preto, tá? Não é interessante que você coloque preto. Então, para não ficar um preto absoluto, aqui na parte do brilho eu vou colocar 10. Então, ele vai ficar esse tom aqui mais cinza, tá vendo? Aqui já tá, o círculo tá aqui, o preto tá aqui, o círculo que a gente utiliza tá mais ou menos aqui. Então, para fazer essa cor é bem simples, basta apenas você clicar aqui na opção de brilho e deixar 10%. Então, o H0, o S0 e o brilho 10%, aí você vai ter essa cor aqui exata para você utilizar também no seu projeto. Ou se você quiser, pode também colocar o hexadecimal 1A, 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 também que você consegue utilizar tranquilamente essa cor. A gente vai clicar aqui em aceitar. Aqui na parte do meio a gente vai colocar uma tonalidade um pouco mais clara. Então a gente vai selecionar aqui na paleta de cores e aqui na parte do brilho a gente vai deixar em torno de 90. Ficou muito claro, vou deixar aqui em torno de 80. Ok, já está bem interessante, 80 aqui já está interessante para a gente utilizar. Vou clicar em aceitar. E agora nessa última opção aqui, a gente vai selecionar a mesma cor que a gente utilizou lá embaixo, que é esse tom aqui mais escuro. Então a gente vai clicar
em aceitar. Aqui nesse quadrado central a gente precisa deixar a posição dele exatamente no centro. Então a gente aqui vai colocar 50 para ficar exatamente no centro, tá? Após isso a gente vai clicar aqui em aceitar. E aqui na parte da escala a gente pode ajustar tanto para mais quanto também para menos, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, em torno de 85 mais ou menos, em torno de 80 eu acho que tá interessante. Vou colocar aqui 80 mesmo, vamos ver. Ok, ficou bacana, ficou interessante. Então aqui você consegue ver o antes e depois, antes e depois. É um pequeno detalhe que fica aqui no texto, não vai prejudicar a legibilidade, mas ao mesmo tempo ele vai chamar um pouco mais de atenção para o nosso texto. Vou clicar aqui em aceitar. Já está praticamente pronto aqui o nosso projeto, só que a única coisa que a gente vai ter que fazer é adicionar as nossas informações de CTA, que é a nossa chamada para ação, e também reduzir aqui, ó, essa parte de baixo. Tá vendo que tem esse traço aqui, ó, porque é a própria imagem, né? Então a gente vai selecionar a nossa imagem, clicar aqui nessa opção da máscara de camada, selecionar aqui o pincel, vir aqui na paleta de cores, colocar a cor preta, e aqui nas configurações do pincel a gente vai deixar a dureza em 0 e o tamanho a gente aumenta um pouco, mais ou menos aqui em torno de 100 a 150, já fica interessante. E basta apenas a gente clicar aqui na parte de baixo para apagar essa área aqui. Eu vou fazer com o dedo mesmo, que eu tenho mais controle aqui, com o mouse é um pouco mais complicado. Então basicamente isso daqui que a gente acabou de fazer, podemos até aumentar um pouco mais, para tirar ainda mais aqui essa parte, bem de leve mesmo, tá? Desse jeito aqui já ficou bem interessante. Agora a gente vai colocar a nossa chamada para ação. Então vou selecionar o texto que a gente colocou o subtítulo, vou duplicar e vou colocar a minha chamada para ação, designdivergente.com. Agora a gente só basta apenas arrastar um pouco mais para baixo aqui. E agora a gente vai colocar a opção do peso dessa fonte para bold novamente. E aqui o tamanho a gente vai deixar em 55. Então deixa eu ver aqui, 55 está muito grande, então vou deixar em 34 mesmo. Porém, agora na cor em si, a gente vai alterar essa cor daqui a pouco. Mas antes a gente vai colocar aqui o texto tudo em maiúsculo, desse jeito aqui. Maravilha! E para essa cor não ficar muito forte, porque é um tom muito escuro que chama bastante atenção, eu não quero chamar tanta atenção assim ao ponto de perder o foco do produto. Então nessa cor em específico aqui da CTA, a gente vai colocar um tom um pouco mais claro. Então a gente vai colocar aqui 50% no brilho, tá? Então a gente vai colocar 50 e aí H0, S0 novamente. E aqui no brilho a gente coloca 50 e vai ficar esse tom de cinza aqui um pouco mais suave. Então praticamente finalizado aqui o nosso design, basta apenas a gente colocar o nosso logotipo aqui que a gente colocou aqui na parte superior. E para ficar ainda mais interessante, é bom que você coloque o logotipo também justamente nas cores que você colocou aqui no projeto. Então vou dar 2 cliques novamente, selecionar agora essa opção sobreposição de cor. E aqui a gente vai clicar nessa caixa e vai selecionar a mesma cor que a gente colocou na CTA, que é exatamente essa cor aqui, 80, 80, 80, que é o hexadecimal. Vou clicar em aceitar e agora a gente vai no controle da transformação, ferramenta de mover, e vai diminuir aqui bastante o tamanho do nosso logotipo, tá? Então vou diminuir aqui, ó, desse tamanho. Acho que tá interessante, dá até pra gente diminuir um pouco mais. Diminuir aqui um pouco mais. Perfeito, agora a gente vai posicionar aqui exatamente no centro. Maravilha. Então olha só, praticamente finalizado aqui o nosso projeto. Então olha só como tá aqui o nosso projeto, bem interessante, bem chamativo aqui, fazendo um anúncio aqui de um produto 212 Men Nick. Então aqui da Carolina Herrera, acho bem interessante esse design aqui. Então olha só o design que a gente acabou de fazer aqui, olha só o texto, transforme seu desejo em realidade. Então aqui esse design que a gente criou totalmente do zero, utilizando apenas o nosso celular. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal. E caso você queira aprender mais sobre o Photopea utilizando pelo celular, vou estar deixando outro tutorial aqui para você aprender. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo e te vejo no próximo vídeo.